Torcedor é tudo igual. Na hora do jogo, fica nervoso, corneta, grita, xinga. Mas, depois do jogo, tem muita gente que quer parar para analisar, refletir e vai buscar conteúdos que vão ajudar a fazer esse tipo de análise, ajudar a fazer esse tipo de reflexão. É por isso que vocês estão aqui no canal Falando de Tática e eu tenho muito orgulho de poder falar para vocês, para a gente poder debater futebol de uma forma um pouco mais profunda e pensar, refletir e analisar. É por isso que eu estou bem confortável com o conteúdo que eu vou trazer hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o Davi Luiz. Eu acho o seguinte, gente, futebol é contexto. É muito complicado pessoalizar a crítica quando o time está todo mal. Então, o Flamengo passou por um período muito turbulento. Começa agora a se estabilizar, já está 8 jogos sem perder, e começa a ficar um time mais confiante, mais consistente, taticamente mais robusto, e os jogadores tecnicamente vão se sentindo mais confiantes também. Então, quando o time estava passando aquele período mais complicado de todos, o Davi era um dos mais criticados. Em alguns momentos, tinha razão de ser? Até tinha. A gente vai falar sobre isso. Não, esse vídeo aqui não é uma defesa incondicional do Davi Luiz. A gente vai aqui parar para refletir e analisar. Inclusive, eu vou pedir para vocês comentarem aqui, depois de assistir esse vídeo, qual a opinião de vocês? O Davi Luiz tem um custo-benefício bacana? Vale a pena? Vamos chegar lá. Bom, vamos para a vinheta e daqui a pouco a gente fala mais sobre o zagueiro do Flamengo, tá? Vamos falar de tática? Bom, antes da gente dar sequência, quero pedir para você deixar o seu like, claro. Like é de graça, né? Like não custa nada e ajuda o YouTube a recomendar esse conteúdo para outras pessoas e fazer o canal crescer. Então vamos falar aqui sobre o Davi e vamos refletir com calma. Bom, então só trazendo alguns dados aqui do Davi em 2023, ele é um atleta que não se destaca muito pelas estatísticas, especialmente pelas estatísticas defensivas, né? E aí já entra a primeira reflexão e a primeira contestação. Poxa, Rafa, mas aí é um zagueiro e não tem boas estatísticas defensivas, não se destaca nesse quesito. Será que isso já não indica que ele não é um jogador tão eficiente assim? Acho que não. Nenhum dos zagueiros do Flamengo se destaca muito por ações defensivas, porque o Flamengo fica muito com a bola, acaba propondo muito o jogo. Então, para começar, eu já quero apontar isso. Não adianta cobrar do Davi algo, primeiro, que não é muito da característica dele ser um zagueiro tão combativo, que vai desarmar tanto. Ele é um zagueiro que gosta até mais de se antecipar. A gente vai ver isso nas imagens daqui a pouco. A gente está vendo o mapa de calor do Davi. E uma coisa legal de falar do Davi é que ele é um zagueiro que consegue jogar pelos dois lados do campo. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. E isso é um baita de um ganho para um elenco. Porque você tem um zagueiro que pode servir quando, por exemplo, o zagueiro canhoto da equipe, que é, por exemplo, no caso do Flamengo, o Léo Pereira, não está à disposição, está machucado, ele joga pela esquerda com o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno eventualmente está machucado, está suspenso, ele joga pela direita com o Léo Pereira. Isso é um baita de um ganho, isso é uma importância que a gente não pode deixar de falar. Bom, vamos olhar aqui os dados e depois a gente vai secar mais isso. É um zagueiro que tem um bom percentual de ações bem-sucedidas por jogo. A cada 74 ações, 58 são bem-sucedidas. É um número bem interessante. Passes certos também, um índice bem alto. A cada 53 passes, em média ele dá em 2023, 47 são certos, mais ou menos aí 88%. Os passes longos, um pouquinho mais de 50%, a cada 5,6 que ele dá por jogo, ele acerta 3,1. Ele tem média de 3,7 interceptações por jogo. É um dado interessante, ele gosta de se antecipar, ele não é um zagueiro tão físico, apesar de conseguir também ser um zagueiro físico, a gente vai falar mais sobre isso já já. Ele está em 10º lugar, está no top 10 de porcentagem de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele é o 14º em passes longos por 90 minutos, perdão. É o 9º em passes para terço final por 90 minutos. É o 5º em progressão da bola por 90 minutos. Ele faz a bola progredir, é o 5º jogador que mais faz a bola progredir e é o 10º em progressão da bola por passes também. Bom, vamos seguir já para as imagens porque é o mais interessante desse conteúdo aqui de hoje. Então vamos olhar aqui algumas das ações recentes, tem bastante ação do jogo contra o Cruzeiro, tem algumas ações dos jogos recentes do Flamengo. E aí vale mais uma vez dizer, futebol muda muito rápido, as coisas mudam muito rápido no futebol. E futebol é o contexto. Então, como eu falei, é muito complicado pessoalizar uma crítica, tirar alguém para Cristo, como a gente fala aí na linguagem popular, se o time está todo mal. Eu vou chegar nesse ponto também já, falando sobre gols que o Flamengo sofreu e que o Davi acabou sendo o grande vilão. Fica comigo que a gente vai chegar lá. Então, o Davi é um jogador
que tem muita capacidade de conduzir, de dominar orientado, de usar os dois pés. Isso faz uma baita diferença. Tem muita coragem, confia muito no seu futebol. E isso é muito importante para um zagueiro. Então ele tem muita coragem de conduzir, varia corredor, tem muita qualidade para variar corredor. Tem muito zagueiro que fica com medo de fazer essa bola aqui. Zagueiro de Série A, porque tem que fazer o balão por cima do adversário. Não é o caso do Davi. Faz com bastante tranquilidade, com bastante facilidade. E aqui tem um ganho muito importante em relação ao jogo do Davi, né? Que eu falei sobre ele jogar pelo lado esquerdo. E ser esse zagueiro que joga pelos dois lados. Ele é um atleta que tem uma boa ambidestria. Ele consegue fazer bolas longas bem direcionadas com a perna esquerda. Qual a diferença que isso faz? Manter a posse de bola. O time sofre muito menos quando mantém a posse de bola. Quando está numa situação de pressão e o zagueiro consegue fazer um passe direcionado, consegue encontrar um companheiro, mesmo com o pé não dominante, mesmo com o pé não hábil. A importância que isso tem é muito grande, gente. É muito maior do que a gente pode imaginar às vezes. Manter a posse de bola. Conseguir fazer um time progredir. Não sofrer, não entregar a bola de volta para o adversário e ter que sofrer um contra-ataque, e ter que sofrer uma finalização, um escanteio. E aí você consegue manter o domínio de posse e manter o domínio territorial. Isso tem uma importância muito, muito grande. Então olha como é que ele consegue direcionar para o Pedro. Capacidade que ele tem de fazer passes verticais, como ele confia no passe dele, como ele tem um ótimo passe. Né? Ele consegue fazer esse passe quebrando a linha da defesa da primeira. Como ele consegue fazer esse primeiro passe quebrando a linha de defesa do Cruzeiro, já encontrando o Matheus França e o time conseguindo progredir. Nesse caso aqui o Matheus nem faz um domínio muito bom, acaba perdendo a posse. Se tiver que duelar, o Davi também duela. O Davi é um zagueiro que antecipa bastante, tem uma boa capacidade de antecipar, mas ele também é bastante físico, também consegue duelar em força e ganha bastante esse tipo de duelo, tá? Então olha ele aqui pressionado de novo, usando a perna esquerda e direcionando essa bola na cabeçada do Ayrton Lucas. E aí tem a bola longa, né? Muita gente fala, o Davi exagera nessa bola longa, o Davi, eu não gosto dessa bola longa do Davi. Gente, às vezes a bola longa é muito importante. E se ele já encontrar na vantagem, já encontrar o companheiro já nas costas da última linha, já encontrar um contra um, é super vantajoso. Que pese o fato de ele errar uma ou outra, acho que tem muito a ver também com o contexto, né? Com o time estar preparado para fazer isso, estar organizado para fazer isso. A qualidade ele tem, isso é inegável. Então, ele faz essa bola longa aqui, Cebolinha, muito bem colocada, já é situação de um contra um. E aqui ele antecipando, né? O Davi é um zagueiro que se encaixa, para mim, no modelo do Sampaoli e no modelo do Flamengo, de uma forma geral, um time que está acostumado a propor o jogo, porque ele sabe saltar bem em pressão, se antecipar. Então, na hora que o time adversário afasta essa bola, tenta acionar o centroavante no apoio, no pivô, ele consegue se antecipar e com isso ele consegue manter a posse de bola. Isso é muito importante. E aí consegue conduzir, bater para o gol e ganhar escanteio. Esse aqui é um exemplo de uma jogada que, se saísse gol, a torcida do Flamengo ia falar que foi culpa do Davi Luiz. E eu vou mostrar para vocês que não foi. Eu até falei sobre esse lance aqui no pós-jogo do Flamengo Cruzeiro. É uma situação de igualdade numérica no corredor lateral. Só que, na hora que o atleta do Cruzeiro consegue ganhar as costas do Everton, o Everton acaba perdendo um pouco a referência e ele passa. E aí o Davi Luiz fica numa situação completamente difícil. A bomba já estourou, para a gente falar um português bem claro. E aí ele tenta se aproximar, o cara já está dentro da área, e aí ele não pode fazer o pênalti. Então ele tenta fazer uma sombra, tenta fazer uma abordagem, mas tira o corpo, porque senão ele faz pênalti. E aí o Cunha acaba fazendo a defesa. Se sai o gol, eu tenho certeza que muita gente ia falar, olha aí o Davi Luiz, está sempre atrasado. Não é o caso, gente. Olha só. Então, vamos refletir sobre isso. A gente muitas vezes acaba vendo só o final da jogada e acha que a culpa é do zagueiro, do atleta que está ali no final da jogada, já tentando correr atrás do prejuízo. Não é o caso, muitas vezes. E isso tem acontecido bastante com o Davi Luiz esse ano. Na fase que o Flamengo estava vivendo ali, mais difícil, não tão distante assim, né? Não tem tanto tempo assim que isso estava acontecendo. Olha como é que ele consegue ganhar também os duelos em forças, consegue ir bem nesse duelo aéreo. E mais do que isso, ele tem a capacidade de direcionar essa rebatida. De novo, manter a posse de bola. Ele é muito importante nisso. A bola vem, bem tensa, bem rápida. Ele está disputando com o Henrique Dourado, um jogador alto, forte. Ele consegue ganhar esse duelo em força. E na hora de dar a cabeçada, ele já consegue direcionar essa bola aqui. Agora vamos tentar olhar para alguns gols que o Flamengo sofreu e que o Davi acabou sofrendo muitas críticas. Apanhou bastante. Algumas vezes procedia? Sim, procedia. Na verdade, eu acho até que nem procede a forma como é feito, né? Nas redes sociais o pessoal exagera muito. Mas eu sei que aqui, nesse canal aqui, a gente está lidando com gente que não é desse perfil. Eu fico muito orgulhoso de ter vocês como audiência de verdade. Bom,
Se fala muito, como eu já falei, a questão dele rebater muito para frente e que não se deve rebater para frente. Gente, de novo, ele está direcionando essa bola já para o companheiro, para o Flamengo poder retomar essa posse e progredir, poder fazer um contra-ataque. Então, essa situação aqui, ó. Ele percebe que está o Gerson e o Vidal ali. E que eles estão até com tempo e espaço. Só que o Gerson acaba sendo abordado, acaba essa falta. E, enfim, o que a gente viu depois é uma sequência de erros coletivos, individuais, de abordagem dos jogadores. E aconteceu muita coisa depois, inclusive, né, em relação a essa ação do Davi. Complicado com o Paulo Davi, depois de tanta coisa que aconteceu depois. E mesmo assim, não acho que essa rebatida ali, nesse caso, para frente da área, tenha sido o mais perigoso, o mais errado. Ele sabe que ali tinha uma vantagem. Esse gol aqui do Bahia, por exemplo, pouca gente falou. Eu já acho que aí ele já teve, por exemplo, foi bem pior a ação dele, foi bem pior a tomada de decisão que ele teve do que no gol do Nublense ou em outros gols que a gente vai ver daqui a pouquinho. Não foi uma falha estritamente individual, acho que teve uma falha de entendimento, de troca, de permuta, como a gente fala na análise dele com o Thiago Maia, mas acabou que ele não foi bem no lance. Ele baixa aqui para abordar esse jogador que saltou, ele sai da linha e faz uma abordagem. Uma abordagem não, faz uma sombra ali só no jogador que vai receber aqui para fazer esse apoio. E aí, quando a bola roda, o Thiago salta no jogador que vem progredindo com a bola e deixa o Biel aqui, entre aspas, solto. E o Davi não faz essa troca com o Thiago bem feita. Olha só. O Davi acaba se mantendo longe do Biel. O passe entra no apoio. Acho que para o Tassiano ele faz o passe para o Biel e o Biel faz o gol. Então, nesse caso, acho que foi uma falha ali do Thiago e do Davi de não fazerem muito bem essa troca e o Davi acabou não perseguindo mesmo o Biel, acabou marcando de longe e deixou o atleta do Bahia totalmente sozinho. E aí acabou que eu vi que pouca gente falou sobre isso na rede social. O erro não está tão evidente, mas tem outros erros que também não estavam tão evidentes assim e o Davi acabou sendo muito criticado na minha visão. Por exemplo, essa jogada aqui. Acho que a abordagem do Davi não foi boa. Falei sobre isso no pós-jogo na época. O Davi acaba indo com a perna muito aberta, mas foi uma escolha que ele fez, tentar fechar a linha de passe abrindo a perna. A bola acabou passando no meio das pernas dele. Mas aconteceu muita coisa antes, né? O Tietchan passa no meio de um monte de jogador do Flamengo. O Thiago Maia e o Vidal não se entendem também muito bem nessas trocas. O Flamengo deixa o Tietchan evoluir, acaba permitindo essa troca de passes. Olha como é que o Tietchan passa no meio de 4 jogadores do Flamengo, 3, né? E o Davi já vai abordar numa situação difícil, complicada, já está aqui num 2 contra 1. Então, de novo, acaba não abordando tão bem, mas não dá para dizer, olha aí o Davi, tá vendo? Sempre o Davi. Eu não concordo com esse tipo de crítica dessa forma aqui, nesse tipo de situação. Então, ele tenta fechar a linha de passe. Vamos seguir. Jogo do Maringá. Acho que aqui ele falhou um pouquinho. Mas, vamos combinar que aqui era o auge da desorganização, da desmobilização, de tudo que estava acontecendo de ruim no Flamengo. Foi a última partida antes do Jorge Sampaoli. Estava tudo muito confuso no clube de regatas do Flamengo. E aí a gente vai ver uma situação, deixa eu adiantar para vocês verem aqui, coletiva, que também atrapalha muito. O Flamengo está num 3 contra 2 dentro da área, gente. O Flamengo consegue ter inferioridade numérica em termos de jogadores de linha, né? Se contar o Matheus Cunha, está em igualdade. O Davi está numa situação ali bastante vulnerável. E talvez ele pudesse ter uma ação melhor, não ter se colocado onde ele se colocou, na linha da bola. Acho que ele deu bastante azar dessa bola entrar justamente onde ele estava, porque o certo seria o passe ter entrado mais para trás. A cabeçada do atacante do Maringá é errada, porque ele queria cabecear para trás pro companheiro dele, e o Davi não está nem tão fechando essa linha de passe assim, a bola acaba vindo nele, e bate nele e entra. Tem um pouco de ação errada aí, tem um pouco de equívoco, poderia talvez ter tomado uma decisão melhor, mas tem bastante azar também envolvido aí. Olha só. E esse gol aqui, que muita gente falou na época, não dá, o Davi não tem como, olha só, ele precisa ir embora. Muita coisa aconteceu antes do Davi acabar aparecendo como vilão. O Flamengo estava perdendo esse jogo de 1-0 e o Flamengo simplesmente não estava fazendo pressão nenhuma no portador da bola. O time estava completamente apático nessa partida. Foi uma partida bastante esquisita. E aí os jogadores do Maringá têm bastante liberdade, a bola está descoberta, não tem nenhuma pressão no portador da bola. Olha o que acontece. O atacante do Maringá aparece nas costas do Davi e sim, o Davi poderia ter já feito esse movimento de cobrir as costas porque a bola está descoberta. Se a bola está descoberta, ele tem que estar preparado para fazer essa cobertura da profundidade, de correr para trás. Então, de fato, existe um erro aí dele. Mas também é verdade que essa bola, na verdade, deveria estar coberta.
Então, existe também esse tipo de análise para a gente fazer. E aí, realmente, ele já corre atrás, o atleta já está muito na frente dele, e aí a bola entra. E aí muito vai se falar, o Davi está sempre atrasado, olha só ele correndo atrás. Não acho que seja o caso. Então, a minha resposta para a pergunta da thumb desse vídeo é, o Davi está bem ou está mal? Olha, acho que o Davi esteve mal enquanto o time esteve todo mal. Futebol é contexto. É muito importante a gente parar para pensar nisso. E agora que o time vai ficando um pouco mais consistente, ele vem no ritmo do time. E como eu já mostrei aí, é um zagueiro muito importante para manter posse, para fazer o time construir. Consegue sim duelar, consegue sim boas ações defensivas. E, além disso, consegue jogar dos dois lados. Talvez, se você disser para mim, Rafa, mas ele custa muito caro, talvez eu fique sem argumento. Confesso para você que talvez eu fique sem argumento se você disser isso para mim. Mas então, e aí? Tem que ir embora agora? A hora é essa? É nessa janela? Não sei, fica a reflexão. Acho que não, na minha visão. Mas também entendo quem diga que sim. Só não acho que tem que ser do jeito que é muitas vezes feito em rede social. Não dá mais, a gente não aguenta. Olha aí, esse cara vive entregando a paçoca. Não sei se é por aí, gente. Acho que não é por aí. Enfim, vamos refletir, comenta aqui, vamos debater sobre futebol, vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui nos comentários, nas redes sociais de forma geral, vou trazer e a gente vai falando, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia, obrigado por acompanhar o canal, deixa o like, se inscreve nesse canal e tamo junto, beijo, fui!